a pasta completa personal irá colar em C dois pontos. O arquivo fica dessa forma. Ao clicar duas vezes na pasta, ele vai ter essa estrutura. A ferramenta personal, eu já vou falar da planilha, e a pasta gestão. Na pasta gestão, você tem os backups, que são as cópias de segurança, que você pode fazer uma vez por semana ou a cada período que você determinar. Temos a pasta caixa, aqui você terá documentos referentes a anexos do seu caixa, da movimentação de caixa da sua empresa. Você tem a pasta clientes, aqui serão as pastas dos clientes dos alunos. E dentro dessas pastas você tem as anamneses, os treinos, também as avaliações físicas. Temos a pasta colaboradores, que você controla aqui documentos dos seus colaboradores, da sua empresa. Temos os contratos, porque dentro dessa planilha você pode elaborar contratos, gerar o PDF, eles já ficam aqui. Temos os documentos, aqui são os documentos da empresa mesmo, você vai ter os anexos aqui como logo, documentos referentes a CNPJ que você anexar. Temos a pasta estoque, aqui você tem anexos de movimentações de estoque, porque essa planilha também permite a parte de gestão de estoque, gestão de suplementos alimentares, roupas que você vende na sua empresa, na sua academia, e a pasta exercícios. Aqui nessa pasta exercícios você vai ter os exercícios referentes aos treinos que você irá elaborar. Então é importante que você extraia em C2 pontos corretamente justamente por isso, porque ele pega esse caminho, a pasta personal, gestão, exercícios, para elaborar o seu relatório. Então vou explicar isso um pouco melhor durante a explicação da ferramenta. Perfeito. Então, ao abrir essa planilha, eu vou clicar duas vezes, ela irá solicitar uma ativação. Após fazer a ativação da planilha, você irá habilitar o conteúdo e as macros. Pronto, a sua planilha está pronta para funcionar. Aqui você pode editar esse texto, trocar essa imagem, fazer da forma como você preferir. Acima nós temos o menu interativo. E aqui são duas opções de menu. Esse primeiro, personal, e o de gestão, aqui em cima, nas guias. O de personal você vai ter aqui o cadastro do seu negócio, de clientes, toda a parte de exercícios, aqui testes. Aqui também anamnese e avaliações física, postural, perfeito? Controle de relatórios aqui para você gerar os PDFs. E os tutoriais aqui. E a sua chave ID. Em gestão, você tem aqui ainda esse menuzinho de cadastro, você pode fazer o cadastro por lá ou por aqui, é a mesma tela. Você também pode controlar clientes por aqui, e aqui nós temos fornecedores, colaboradores, edição de contratos, toda a parte de gestão, aqui a parte de fluxo de caixa, agenda. Aqui nós temos também produtos, entradas e saídas de estoque, caso você queira controlar suplementos alimentares, roupas que você vende na sua academia, perfeito? Controlar toda a gestão por aqui. E aqui também temos acesso aos tutoriais, informações e chave ID. Então veja que são dois controles aqui para você usar. Uma planilha super completa. Agora, a parte de cadastro. Aqui você tem um cadastro de clientes, um cadastro de personal ou da sua academia. Aqui você irá incluir as informações da sua empresa, caso você possua empresa. Você informa aqui informações de contato, o logo da sua empresa, você carrega aqui, ele já aplica em todos os relatórios. Uma assinatura você pode subir aqui, porque quando ele gera relatórios de caixa, já tem todas as assinaturas ou recibos também na parte de gestão, então você pode subir essa assinatura aqui, deixar pré-fixada, depois ele exibe lá nos recibos. Perfeito. Aqui a parte de clientes. Então aqui você vai ter, eu vou clicar em um para editar. Você vai ter aqui um cadastro com as informações gerais, informações de contato. Aqui você pode colocar uma foto, inclusive. Aqui você pode incluir anexos de clientes e você pode inclusive pré-visualizar uma carteirinha. E ele gera um ID de acesso. Esse ID você utiliza em uma catraca virtual que nós temos na parte de gestão. E aqui você pode colocar também avisos. Esses avisos são referentes, por exemplo, a uma mensalidade atrasada. Então, quando o aluno está com a mensalidade atrasada, você coloca aqui e ao passar a carteirinha ou ID na catraca virtual, ele vai exibir então esse aviso de cobrança. Ou um parabéns que você queira digitar, aparece depois. Tudo isso vai ser explicado na parte de gestão. Perfeito. Agora, no vídeo a seguir, você vai acompanhar toda a parte de treino. Vai ser explicada aqui, de exercício até testes de flexibilidade. Vamos explicar toda a parte de treinos que essa ferramenta incrível possui. Aqui temos controle de exercícios. Aqui nós já temos muitos exercícios cadastrados, você pode editar esses ou incluir novos aqui. Você tem também os favoritos, aqui já tem todos que possuem imagem já favoritados, é só você selecionar o exercício e favoritar aqui, ou desfavoritar. Selecionando um, você pode ver a imagem local, que está naquela pasta que eu mostrei no início da explicação. Isso aparece depois nos relatórios de treino. E você pode ver o link. Esse link é um link, pode ser um link do YouTube, pode ser um link do Gmail, por exemplo, do Drive. Esse aqui está no Drive, por exemplo. E ele aparece também no treino na parte de link. Eu vou mostrar depois que você pode clicar
e abrir aquela execução. Muito interessante. Nós temos os métodos de treino, por exemplo, B7, T7, Drop7. Isso depois será utilizado para você elaborar os treinos. Então você tem essa lista aqui pronta, mas você pode incluir novos, ou editar esses, ou excluir. Agora a parte de plano de treino resistido. Aqui nós temos testes de força. Eu vou clicar em editar para ilustrar aqui, mas você vai clicar em novo registro no primeiro. Aqui você tem as informações do cliente no cabeçalho, a data de execução do teste e os exercícios. Aqui então, quando você aplica um exercício, você pode depois, ele vai trazer o grupo muscular, e você insere aqui o peso, repetições, e ele vai calcular o RM para você, de acordo com essas equações aqui. Então você pode criar uma lista de testes para aplicar para o seu cliente e depois usar esse RM, repetição máxima, na elaboração dos treinos. Ele já vai calcular isso tudo automaticamente para você. Aqui na exibição do teste, veja, eu posso gerar o PDF de todos os testes que eu fizer e dos treinos, e você pode entregar isso para o seu cliente. Então veja como é interessante, vai sair com o seu logo, aqui com o teste, o nome do personal, as informações do cliente, e aqui você vai ter para depois elaborar o seu treino. Aqui, ó, utilizou o método play e a repetição máxima que ele consegue através de métodos indiretos. Então é muito interessante esse teste de força, você pode fazer com vários exercícios, é bem interessante. Os testes de resistência, veja só, aqui já mudando para teste de resistência, você tem na lista até 1, 2, 3, aqui testes, flexão de braço, a CSM, Pollock e abdômen. Então são testes muito importantes. E você pode incluir qualquer outro aqui, ó, de sua preferência que não esteja na lista. Perfeito? Você inclui aqui a contagem e ele vai classificando para você. Esse Pollock, por exemplo, eu acrescento na lista, clico em contagem, por exemplo, ele conseguiu fazer 30 abdominais. Ele já classifica para você. Perfeito? Então temos diversos testes assim. Aqui você vai poder fazer para todos os seus clientes. Eles aparecem em formato de lista e você exibe um relatório muito similar àquele também. Então veja como é interessante apresentar essa ficha para o seu cliente. Planejamento de treino resistido. Aqui você faz todo um planejamento, esse eu vou clicar em novo. Então você tem no cabeçalho aqui as informações do seu cliente. Perfeito? Você calcula quantas semanas de treino você tem nesse intervalo de datas. Aqui você pode fazer para até 52 semanas. Aqui você escolhe algum modelo de periodização que você quer utilizar. Tem inclusive as dicas aqui daquele modelo que você escolhe. Você pode ir acrescentando aqui as semanas de treino. E você tem aqui para inserir fases, séries, repetições, porcentagem de RM, descanso. E aqui é o que você vai trabalhar na semana, escala de percepção subjetiva. Então, por exemplo, eu tenho a dica aqui. Ó. Aqui seria uma fase de preparação. Preparação. Quero que faça 3 séries. Nessa semana a gente vai trabalhar com 6 séries. De 4 de 10 a 12 reps. Aqui. 65% de um RM. E vai descansar entre as séries 60 segundos. E escala de percepção de esforço, aqui vai ser, eu vou chutar aqui, tem a referência para você, mas vou colocar 7, é pouco difícil. Então, você é texto, e você coloca aqui o objetivo, por exemplo, amplitude e execução, o foco. Salva, e você vai poder, claro que você vai fazer para mais semanas esse planejamento, depois você apenas exibe ali o planejamento, aqui que você vai trabalhar com o seu cliente, perfeito? Então já sai em formato de relatório, muito interessante. Bom, agora plano de treino. Aqui é o plano de treino. Eu vou clicar em editar. São muitos controles nessa tela. Vou ter aqui no cabeçalho as informações do cliente. O peso corporal, que é utilizado para cálculo de calorias. Depois é importante inserir aqui a data de elaboração, nível objetivo, a frequência de treino também. Qual ciclo, né? Qual semana de treino é essa que você está elaborando para o seu cliente. Você tem aqui os exercícios. Você clica 2 vezes, ele adiciona para você na lista. Então você tem aqui outros controles também, referente a esses exercícios. Ele já traz o grupo muscular, séries, repetições. Você pode deixar tudo pré-configurado aqui ó, em definições, e ele já aplica para você, mas você tem a liberdade de mudar manualmente também. Então ele já tem uma pré-configuração que você faz, você define, deixa fixo, por exemplo, para a seção A, quantas séries, repetições, porcentagem de RM você vai trabalhar. Ele faz cálculos bem interessantes aqui também, já trazendo quantos quilos de peso vai levantar, de acordo com a porcentagem de RM e cálculo de repetições aqui que ele faz, com um método pré-definido. Então já tem cálculos aqui para calcular o peso, de acordo com a intensidade que você vai trabalhar. Temos aqui a escala de percepção de esforço, onde você clica apenas, insere a numeração e ele já classifica para você. Temos a cadência também, que é pré-definida. Temos a intensidade. Tudo isso te ajuda depois na elaboração do tempo de treino. Por isso que tem a cadência, por isso que tem aqui o intervalo para calcular o tempo de treino. Os métodos e observações aqui, ó. Então você apenas copia esse método e você já pode aplicar aqui.
Temos diversas instruções e vídeos referente a essa tela, como que você configura, como que você utiliza para montar os seus treinos. Então aqui eu estou falando apenas de uma sessão, mas eu vou ter isso para todas as sessões que eu quiser montar, até a sessão G se eu quiser. Geralmente o mais padrão é um treino ABC, mas você pode fazer da forma que você quiser, inclusive colocar treinos todos os dias, aqueles treinos mais leves, é muito interessante. Então você vai ter o cálculo por sessão e aqui abaixo você vai ter o total, exercícios, descanso, movimento, tempo, a porcentagem de RM, aqui média ponderada, no microciclo, a tempo sob tensão, TUT, VTT e as calorias de todas as sessões somadas. E você tem individualmente também de cada uma delas. Tem configurações aqui também para você definir os METs de calorias também. É mega interessante essa ferramenta. Tem os dias de treino aqui também. Perfeito? Muito bom. Então eu já posso aqui utilizar para todos eles. Tem muitos controles que não dá para entrar em detalhes em um vídeo explicativo. Aqui para você reclassificar, reordenar. Se você quiser inserir um nome, um exercício diretamente, também você pode, ó. E aí você altera o nome dele aqui, mas você já tem a sua lista aqui para aplicar, então você não precisa ficar escrevendo. Perfeito. Então vou fechar aqui. Então eu posso editar, eu posso clicar aqui, copiar um treino para outro cliente e mudar o nome. Então aqueles treinos mais padrão, eu posso aplicar para outros clientes. Perfeito? Aqui agora eu vou falar, você pode pesquisar aqui também o nome por data. Aqui eu só tenho um de exemplo, que eu inseri vários aqui, treinos, para a gente poder mostrar o dashboard e tudo. Você pode selecionar o treino, depois do treino, monitorar cada treino. Então você vai monitorar aqui, ele vai trazer o tempo daquele treino, de todas as sessões, porque ali você pode montar até 7 treinos, né, as sessões. Você pode colocar aqui a carga, ó, se foi muito fácil, a carga interna, né, fácil. Ele já calcula as unidades arbitrárias, tem como você ver a satisfação aqui dele, ó, colocar, registrar aquilo para acompanhar se o seu cliente está gostando. Ele traz uma média aqui, você pode imprimir. Você escolhe um lugar e imprime aqui, então essa telinha, você pode compartilhar com o seu cliente esse monitoramento que você está fazendo. Perfeito. Você tem, antes de mostrar os relatórios, vou mostrar o dashboard, um dashboard mega interessante, que ele vai filtrar todos os treinos. Ele vai trazer o resumo daquele que você clicou, claro. Vai trazer, deixa eu expandir aqui. Você vai ter o nome do personal, aqui a informação do dashboard de treino. As semanas de treino você pode filtrar aqui, por exemplo, quer ver só a primeira? Você filtra aquela, você pode comparar duas ou mais. Eu vou limpar o filtro. Aqui ele traz o nível daquele treino que você clicou, aqui o objetivo, a frequência. Aqui você vai ter as semanas de treino e você vai ter o VTT em quilos, que é a intensidade. Então ele vai cruzando aqui a intensidade e o volume de treinamento. Abaixo você tem o tempo sob tensão. Então uma sessão de 1h30 teve 36 sob tensão, que é a execução mesmo do exercício. E abaixo as calorias gastas. Então veja como é bonito e interessante. Você pode gerar inclusive o PDF desse dashboard e compartilhar com o cliente. Ainda em treino, eu tenho dois tipos de relatório. Eu tenho o relatório de treino. Deixa eu mostrar esse primeiro. Vou gerar o PDF. Aqui você tem em formato de lista os exercícios, todo o plano de treino. E ele traz aqui ó, o link. Então no próprio celular você pode clicar e ver como que é um supino reto, se o seu cliente tiver dúvida. Ele clica lá. E aí aqui ele pode trazer um vídeo do YouTube, pode trazer um arquivo do Drive, conforme esse aqui. E ele vai mostrar a execução daquele exercício. Então ajuda muito. E aqui ele vai listar sempre os treinos que você fez. Então se aqui tivesse até o G, ele ia mostrar até o G. Perfeito? E a semana de treino é muito bonito, vem com o seu logo também, o seu nome de personal, o nome do relatório. Muito bom. E aí eu tenho um relatório de treino daquelas imagens. Se você quiser trabalhar com imagens, um relatório mais simples, porém muito útil, você pode, ele já montou aqui para você. Agora eu vou gerar aqui ó, o PDF. E você vai ter aqui ó, a execução supino, por exemplo, crucifixo invertido. Ele é bem simples, porém é muito útil. Ele traz o nome do exercício, séries, repetições e intervalo de treino. Então isso aqui vai te ajudar muito nos treinos para compartilhar com o seu cliente. Muito bom. Agora eu vou explicar, eu vou voltar para início. Eu vou explicar toda a parte de treino aeróbico. Veja só, eu tenho testes aeróbicos começando aqui. Eu vou editar esse teste. Aqui eu tenho diversos numa lista, então posso aplicar esses testes aqui para essa lista. E ali eu posso fazer o seguinte. Por exemplo, essa corrida aqui, ó, corrida caminhada 2 minutos. Eu clico 2 vezes, ele me traz uma tela com os parâmetros. Aqui nesse teste ele está pedindo só a distância. Então, ao digitar aqui a distância, veja só, vamos por 12 minutos, vamos por 3.000 metros, né? 15 mil é muito, né? Então o VO2 dele, 56 ml kg minuto, deu um VO2 excelente, tempo 12 minutos, distância 3.000 metros, deu pace de 4 minutos, muito bom, muito rápido, e ele traz inclusive a velocidade aqui. Então, inclusive se você quiser clicar 2 vezes ele traz para você, ó, nessa caixinha,
inclusive aqui a velocidade, tudo certo. Perfeito. Para cada teste você pode fazer isso. Veja que eu tenho muitos aqui, ó. Teste de degrau, corrida, ó, tem teste de FTP para bike, são muitos testes. Perfeito? Ó, muito legal. Para cada faixa etária, se você quiser dicas de teste, ó, você seleciona o teste e clica, ele te mostra como executar aquele teste. Perfeito? Aqui nós temos inclusive um teste que utiliza ó, nomograma de Astrand, então você vai clicar nesse teste aqui, acredito que esteja de Astrand aqui, que seria esse, não é possível quando está em modo de edição. Então aqui provavelmente você vai ter que clicar e aqui você consegue, durante a execução do teste você consegue executar esse nomograma de Astrand, perfeito? Deixa eu até mostrar ele aqui, que é muito interessante esse monograma. Se eu seleciono aqui, teste de Astrand, insiro o cliente, clico em mais, 2 cliques sobre ele, agora sim, eu consigo aqui acessar o monograma para colocar o VO2 aqui absoluto para fazer os cálculos que eu preciso. Então essa ferramenta é incrível, tem diversos vídeos, temos aqui tabelas também que você vai utilizar para classificar o VO2, ele já está padronizado como essa tabela American Hurt, mas você pode mudar para a tabela de Cooper. Temos então muitas configurações e temos os vídeos explicando isso. E os testes, depois você pode executar aqui ó, o relatório, imprimir. Olha como é interessante você mostrar assim, uma sequência de testes que você fez para o seu cliente. É muito interessante, agrega muito valor também para o seu trabalho. Aqui temos testes incrementais, então são aqueles testes de esteira. Aqui também teremos diversos tipos de teste, referências. Então apenas ao mudar aqui, ó, eu posso limpar, aplicar esse método, ele já traz ali ó, os estágios que eu vou trabalhar na esteira, a inclinação, a frequência cardíaca de cada minuto que eu vou percorrer na velocidade que a esteira tem que estar. Depois ele faz cálculos aqui, ó, para você. Perfeito? Então aqui, ó, aqui nós temos um exemplo, né? E se eu clicar aqui em calcular, ele vai pedir aqui, ó, o porquê é ativo. Então ele vai calcular ou trazer já uma instrução aqui sobre a classificação do VO2. Perfeito? E aí você tem que ir montando, né? A 100, 180, quanto mais minutos ele percorrer aqui, melhor vai sendo a classificação. Veja que quando eu alterei, ele já fez, ele vai mudando ali os cálculos para você do VO2 e tudo mais. Perfeito? Muito bom. Agora o planejamento. Esse planejamento de periodização é um planejamento aeróbico. Aqui você vai ter a semana, deixa eu pegar esse primeiro. Você vai ter a semana de treino, aqui nós calculamos 5. Você vai ter o modelo de microciclo. Se eu clicar aqui no gráfico, é esse o modelo que ele vai aplicar de intensidade conforme cada microciclo, incorporação, ordinário. Aí o que eu faço? Eu vou colocar mais um aqui. Por exemplo, aqui eu planejei 20 mil metros para ele correr durante a semana. Ó, como ele está em um microciclo de choque, ele aplicou aquele modelo aqui automaticamente para você. Então veja como é interessante você correr periodizado e ter uma ferramenta aqui com toda o modelo de microciclo Gomes 2009. Tem inclusive a referência, tá bom? E o teste você mostra aqui nesse relatório, muito legal, que é o planejamento que você vai fazer. Aí com base nesse planejamento você elabora aqui o plano de treino aeróbico. Eu vou pegar esse da Juliana, eu vou editar esse treino. E aqui nós temos o plano de treino. Você tem os dias de treino para percorrer aqui, perfeito? Até 7 treinos. Você vai colocar o dia da semana que ela vai correr. Aqui eu vou voltar para 1. Você pode inserir corrida, ciclismo, natação. Você tem a distância. Você tem as zonas de treinamento. Aqui o limiar que vai correr. Você tem para bike também, que já muda para a zona FTP. Você tem pace, você tem tempo, você tem escala de percepção, você tem ppm, intervalo. Tem aqui a frequência cardíaca para você calcular, que vai te ajudar na elaboração desses treinos. Você vai solicitar isso em algum momento. A zona de FTP, se for treino de bike. Ele vai trazer aqui as variáveis da semana, do microciclo completo. Ele traz de cada treino também. Aqui você pode inserir então esses 3, corrida, ciclismo e natação. É muito legal essa ferramenta. E aí você pode monitorar, claro, cada sessão. Aqui, imprimir também essa tela. Você tem o dashboard também. Aqui, dos treinos aeróbicos. E você tem o relatório para o seu cliente seguir certinho. Então aqui ele vai ter, ó, no domingo, vai fazer esses 3 treinos, corrida, ciclismo e natação. Perfeito? Muito legal, você pode compartilhar com ele, fica salvo na pasta do cliente, tirar o PDF também. Muito interessante esse plano de treino aeróbico. Aqui nós temos também diversos treinos de flexibilidade. Perfeito? Também naquele mesmo modelo que você pode
ele classifica automaticamente para você. Temos o relatório para entregar para o seu cliente de diversos testes. Flex test, sentar e alcançar, dedos ao solo, shoulder, shibor, perfeito. Temos aqui o relatório de anamneses. Aqui você pode editar, inclusive, o modelo das perguntas, clicando aqui em editar modelo. Esse é um relatório de anamnese muito completo também, que nós já utilizamos nas planilhas de treino, de personal, de avaliação física. Muito bonito também para você entregar para o seu cliente. Perfeito. Agora nós teremos toda a parte de anamnese e avaliações físicas. Acompanhe no vídeo a seguir toda a explicação sobre avaliações físicas. Agora, continuando em avaliações físicas. Aqui eu vou clicar em novo registro. Eu já vou demonstrar uma pronta, mas nesse momento eu vou demonstrar essa tela. Olha como é interessante. Sai o número da avaliação, a data, o tipo, se é antropométrica, bioimpedância. Vou selecionar a antropométrica para demonstrar. Vou selecionar um indivíduo aqui na faixa etária de 32 anos. Então é assim que inicia uma avaliação. Aqui você pode inserir os perímetros corporais, aqui para acompanhar a sua diminuição, fazer cálculos. Você pode inserir as dobras cutâneas também, quando for calcular a gordura. Aqui você tem as vistas corporais das fotos. Então agora é possível você inserir fotos para você acompanhar a avaliação estética do seu cliente. Você apenas vai subir aqui uma foto e ele já vai carregar para você. Você pode fazer apontamentos também estéticos aqui, até 6. Aqui eu vou iniciar aqui colocando peso, peso e altura, para você ter uma ideia de como funciona aqui. E aí você calcula o IMC, você consegue calcular a cintura e o quadril aqui, ó, RCQ. Vou inserir uma medida qualquer. A gordura você consegue através de diversos protocolos aqui. Então você tem protocolos para adultos, você tem protocolo para idosos, para pessoas obesas. Aqui se você seleciona um e deixa o cursor em cima, ele mostra qual é o tipo de avaliação para você. Então, veja como é interessante. Esse daqui, por exemplo, ó, avalia adolescentes, adultos e idosos. Então tem uma faixa etária ampla para você avaliar. E como que funciona? Você seleciona o protocolo e clica em calcular. Ele vai indicar para você quais as dobras para você fazer essa avaliação e classificar aqui a gordura. Muito bem. Se for a bioimpedância, ó, você pode fazer por aqui. Né? Aqui é interessante que depois que calcula a gordura, você consegue calcular a composição corporal. Se você muda para a bioimpedância, veja só, some aqui a composição corporal, porque você vai inserir diretamente aqui a gordura, fazer a classificação, você vai inserir músculo esquelético, que já é parte da composição corporal, gordura visceral, metabolismo basal, idade corporal. Aplica, depois você consegue gerar um relatório bem legal. Agora indo aqui para a parte de gasto energético basal, você tem ali pela própria bioimpedância que você capturou lá, insere aqui. Você tem por protocolos, por exemplo, Harris Benedict, ó, tem a faixa etária que ele avalia, ó, Mifflin, para obesos, então tem diversos aqui, você só mantém o cursor que ele te informa qual que vai avaliar. Tem o GAB, né, que é o gasto energético basal que ele vai calcular, só calcula aqui o NAF, nível de atividade física, ele já recalcula o GET para você. E as metas de peso aqui, você vai inserir gordura-alvo, ou pelo IMC-alvo, se você tem lag do IMC-alvo, pode manter ali o IMC-alvo, não tem problema, é em torno de 22 mesmo. E aí você coloca ali, ó, 25. Ele recalcula com base na gordura o peso a perder. Então tem uma diferença entre o IMC e a gordura-alvo do peso a perder. Muito bom. Aqui é uma explicação de como funciona essa tela. Aqui você tem o mapinha de dobras, como que captura essas dobras, tá bom? Tem todas as dicas. A gordura aqui, se você precisar saber qual tabela que ele está utilizando para classificar, tem aqui relação cintura-quadril. Utiliza aqui, calcula nessa faixa etária. IMC também. Tudo aqui tem as referências para você. Agora eu vou fechar, não vou fazer nenhuma avaliação. Eu vou pegar uma pronta da Renata. Vou editar essa avaliação. Veja aqui como é interessante, já com as fotos. Né? Aqui tem 3 fotos, a última eu não inseri, posterior, mas já dá para ter uma boa ideia do corpo. Então você tem aqui ó, calculado peso e altura, IMC, relação cintura-quadril, a gordura, corpo que 3 dobra, composição corporal completa, gasto energético basal, metas de peso. Aqui você tem toda a composição já calculada. Muito interessante. Né? Agora deixa eu pegar um de bioimpedância aqui. Ó. Editar. Então aqui muda alguns índices ali, né? Então você tem uma pessoa do sexo masculino, IMC, RCQ, gordura, calculado pela bioimpedância, né? Se eu clicar em calcular aqui, ó, ele mostra quais são os valores que estão inseridos, o GAB, as metas de peso. Aqui é interessante, você tem, eu já vou falar dos relatórios, né? Mas antes eu vou mostrar comparações, ó. Quando você faz um trabalho com o cliente, você pode subir as fotos dele aqui e comparar os resultados, olha que interessante. Depois você vai conseguir gerar aqui os relatórios com base nessas informações que você anexou. Eu vou explicar dashboard. Então, se você clicar em dashboard, você tem uma análise completa da parte antropométrica. Peso gordo, muscular, ósseo, peso residual, peso total. Então, veja como é bonito. Você pode clicar aqui, ó, nesse botão, ele vai te redirecionar para imprimir o PDF desse dashboard. Análise de gordura, IMC, relação cintura-quadril, necessidade energética e os pesos, né? Peso-alvo, peso a perder. Veja como é bonito para você entregar isso aqui para um cliente ou explicar na tela para ele, né? Se você estiver no consultório, explicando. Se for a bioimpedância, ele muda um pouco, porque ele vai exibir menos índices da antropometria. E sai dessa forma. Muito bom. Agora eu vou pegar a Renata, que é do meu exemplo. Vou exibir aqui um relatório
antropométrico, tá bom? Bastante completo, virar o PDF. Visualizando em PDF eu consigo explicar melhor, uma visão melhor aqui, esses índices. Então eu tenho, vai sair com as informações aqui no cabeçalho do profissional que avaliou o logo, sai automático. Aqui a massa da composição corporal em quilos e em percentuais. Aqui sai o resultado da percentual de gordura, a classificação dos intervalos, índice de massa corporal, peso livre de gordura, percentual livre de gordura, relação cintura-quadril, necessidade energética, metas de peso, circunferências, dobras cutâneas, uma análise geral. Você vai ter as comparações da massa DMC, do peso gordo, a massa livre de gordura, peso muscular. Então, olha só, você pode calcular até 6 comparações. Sempre que você faz uma nova, ele exclui a primeira. Então você vai ter as 6 últimas sempre calculando, sempre comparando. Você compara circunferências e sua diminuição, dobras cutâneas e sua diminuição. Independente de utilizar as dobras cutâneas para cálculo de gordura, você pode inserir aqui e acompanhar a diminuição das principais dobras. Os gráficos de IMC, gordura e massa livre de gordura e peso muscular. Análise descritiva, né, que você consegue entregar para o seu cliente, ele faz a interpretação de alguns resultados. Isso orienta ele, é muito interessante entregar, e as observações gerais. Veja que você tem um relatório completo. Se você quiser, você pode imprimir apenas uma dessas partes pressionando um Ctrl P, imprimir apenas a determinada folha, mas sai bem completo para entregar. Muito bom. Voltando em avaliações físicas, aqui você também pode imprimir o relatório de bioimpedância, é muito similar àquele que eu mostrei, só que saíram com os dados de bioimpedância. Ainda com a Renata, eu vou mostrar que eu tenho um relatório estético, que foi aquele que eu mostrei. Então fiz as fotos, fiz os apontamentos, sai assim. Agora a avaliação da comparação, resultado. Que são essas fotos que eu cliquei em comparação. Vai sair dessa forma. Você tem as fotos do antes e do depois, e sai um relatório personalizado para entregar o resultado estético para o seu cliente. Então veja como agrega valor. Além disso, você tem aqui uma avaliação de um idoso, se você quiser imprimir, né, se você avaliou, e aqui um adolescente de 13 anos, tá bom? Perfeito. Agora nós teremos avaliações posturais. É um vídeo super completo que inclui todas as explicações de avaliações posturais. E explicar a parte mais importante, que é a avaliação postural. Eu vou clicar sobre ela e eu vou mostrar como você usa esses controles primeiro e depois eu mostro uma pronta. Aqui você tem as vistas corporais, para você subir as fotos. Você tem também aqui as grades, que são o simetrógrafo digital. Você clica para adicionar ou remover ele. E você tem essas linhas centrais de simetria corporal. Então, ao adicionar ou remover, né, você pode aqui para a esquerda, para a direita, para posicionar naquele componente anatômico que você quer analisar ali a simetria. E o simetrógrafo também. Isso você pode fazer para as 4 vistas corporais. Muito bom. Eu vou adicionar uma foto. Eu clico aqui na foto. Antes disso, eu devo adicionar um cliente. É obrigatório adicionar aqui um cliente. Vou adicionar um homem, José, que são aqui do exemplo. Então, vou adicionar aqui a vista anterior corporal. Pode ser essa daqui. E aí eu começo aqui a analisar, né, e fazer os apontamentos. Aqui eu vou sempre selecionar, por exemplo, a cabeça, qualquer situação. Eu vou selecionar a condição daquele componente anatômico. Nesse caso, ela está alinhada, está neutra, posição, ok. E aí você vai selecionando ali as clavículas, os ombros, tá bem? Ó, tórax, tronco, pelve, joelhos. E você tem isso para as 4 vistas corporais. Muito bom. Vamos supor que esse componente anatômico, aqui da vista posterior, eu queira editar. Eu clico no E e eu faço a edição da vista postural, componente anatômico, aspecto avaliado e a condição, a descrição. Além disso, eu posso adicionar um novo aqui. Sempre que eu seleciono a vista e adiciono um novo, aqui eu estou na posterior. Ele adicionar um componente na vista postural aqui posterior. Então, ele adicionaria nessa lista aqui o item 60. Clicando em novo aqui. E aí você tem ali, ó, se é a vista anterior, lateral, posterior, o componente anatômico, né, do corpo inteiro. Qual aspecto que você está avaliando? É uma simetria? É um alinhamento? É uma rotação? Então você pode ter a liberdade de digitar, inclusive, o que você quiser. Mas ela vem totalmente configurada para você. E aí você vai colocar aqui, a posição está ok? A posição está desalinhada? Tem essa liberdade. Essa é uma das novidades dessa planilha, dessa ferramenta. Você tem essa autonomia para mudar aqui os componentes. Muito bom. Aqui, então, se eu selecionei vários, eu posso limpar aqui, ó, remover a seleção de todos os itens dessa vista. E você pode reordenar aqui. Então, por exemplo, esse item 56, eu quero que ele esteja para cima. Eu reordeno para baixo. Se eu tiver mais de 2, eu não consigo. Ele vai me dar uma mensagem que eu não posso fazer isso. E aí eu venho aqui, limpo, faço a edição, deixo toda ajustada antes de realizar a avaliação. Muito bom, eu expliquei todos os itens. Agora eu vou colocar aqui, ó, eu posso fazer anotações de qualquer tipo. Muito bem. Aqui eu vou pegar do José, eu vou editar, para você ver como fica essa tela. Então ela vai ficar dessa forma. Já tem todos os itens aqui, ó. Se estão alinhados, desalinhados, todas as posturas eu já carreguei para cá. Perfeito. Aqui, depois de avaliar,
eu vou exibir o relatório postural e o resultado. Mas para exibir o resultado, suponha que você fez sessões de pilates, musculação, fortalecimento, e esse cliente agora está com a postura mais alinhada, mais correta. Você adiciona aqui as fotos de comparação. Então, adicionei. Aqui é uma foto exemplo, né? É outro personagem aqui mais magro, mas é só para demonstrar que você pode colocar o resultado. E aí você vai aqui exibir esse relatório geral PDF no menu superior. Aqui vai ser com seu logo, informações do cliente. Aqui o nome da sua empresa, o seu nome profissional. Anotações e as fotos, né? Vista anterior, lateral direita, esquerda, posterior. E abaixo a avaliação, né? Com os componentes anatômicos que foram marcados. Aqui aparece sempre o que foi marcado. Então, se você tiver selecionado apenas 5 itens aqui, ia aparecer os 5 itens apenas. Tá bem? Vista anterior, lateral direita, lateral esquerda e posterior. Muito bom. Aqui ainda em postural, vou selecionar o Anderson, vou mostrar o resultado. Então, eu tenho o antes e o depois aqui para você, inclusive gerar o PDF. Perfeito. Agora nós teremos toda a explicação, mudando para a guia gestão. Acompanhe a explicação da guia de gestão, que está também embutida nessa planilha completa de personal. Gestão de academias e estúdios. Aqui no menu superior, nós temos os controles. Eu vou iniciar aqui explicando por cadastro. Aqui você irá inserir o nome da academia ou do estúdio. Se você é personal, insira seu nome aqui, nessa parte. Aqui você pode inserir a razão social, a data de abertura da empresa, o CNPJ, a atividade econômica principal e a secundária. Aqui na secundária eu coloquei um exemplo de comércio varejista de artigos esportivos, porque tem academias que vendem, né, artigos esportivos, fitness. Aqui você insere inscrição estadual e inscrição municipal. Nós temos também telefone, celular e e-mail. Se você, observe que aqui você, ao digitar, ele preenche a máscara. Se você desabilitar, ó, você pode preencher da forma como preferir, certo? Sem essa formatação, por exemplo. Eu vou deixar sempre marcado essa opção. Aqui então o e-mail, o endereço completo da academia e aqui unidade federativa. E também qualquer tipo de observação aqui no cadastro da academia. Muito bom, você pode inserir um logo, clicando nesse botão, você escolhe no seu computador, e também uma assinatura. Essa assinatura depois aparece no recibo, assim como o logo aparece em todos os relatórios dessa planilha. Em anexos, você inclui anexos documentais aí da sua empresa, da sua academia, por exemplo, o alvará de funcionamento, o cartão CNPJ. Então basta selecionar nesse mais um cartão CNPJ. Eu tenho também um alvará de funcionamento. Aqui são apenas imagens de exemplo. Perfeito, eu vou anexar. Está aqui então já. Sempre que eu clicar em anexo novamente, ele está aqui. É só clicar em visualizar, por exemplo, um alvará ou qualquer outro documento da sua academia, da sua empresa. Perfeito? Ele já abre aqui, é um gestor de documentos. Você ainda pode clicar em excluir, ele exclui todo esse cadastro. Bom, aqui em clientes, você tem um controle completo de clientes, né? Você clica em novo e pode registrar. Eu vou selecionar e editar um, então é um cadastro completo, inclusive foto aqui. Você tem aqui os aniversariantes. Então ele mostra para você quais são os aniversariantes do mês 6. Aqui nesse exemplo, mês 6. Você pode visualizar a foto. Aqui. Você pode clicar em anexos do cliente. Aqui tem um RG, um CPF, então você pode fazer toda essa gestão de até 5 documentos do seu cliente. Pode ser um atestado médico, por exemplo, qualquer tipo de arquivo. Aqui temos a carteirinha. Então, quando você faz o cadastro do seu cliente, ele gera uma carteirinha. Essa carteirinha aparece o nome e o ID de acesso. Esse ID de acesso é um ID único que é gerado quando você cadastra o cliente. Quando você clica em salvar, ele gera esse ID. Depois eu vou mostrar como funciona o controle de acesso por ID. Aqui, ele vem com essa arte, não é possível mudar, ela é padrão. Mas se você quiser deixar todo em branco, clique 2 vezes e ele vai deixar totalmente em branco para você, tá bem? Se você quiser daquela forma, é só fechar e abrir de novo que ele volta assim para você. Para imprimir, é só clicar em imprimir. Você escolhe então um local no seu computador para salvar esse arquivo, essa carteirinha. E você compartilha com o seu cliente para ele utilizar aqui o menu de acessos, depois eu vou explicar. Perfeito? Você ainda pode cadastrar um aviso. Por exemplo, aqui, ao clicar nesse ícone de aviso, aqui é um que eu já cadastrei. Então você vai digitar qualquer informação aqui, seja boas-vindas, mensalidade em atraso, e quando o seu cliente for acessar, ele então vai ter esse aviso na tela. Muito bom. Eu vou pegar aqui um cliente, deixa eu ver, esse daqui. Aqui nós temos o aviso. Perfeito, cadastrado. Deixa eu ver aqui o ID dele. Pode ser Mariana Rocha. Eu vou clicar na carteirinha, o ID é o R3. Perfeito? Aqui quando eu vier em acessos, observe. Eu vou clicar aqui em acesso, vou colocar o R3. Esse ID só o próprio aluno sabe, então o outro aluno não consegue saber o ID porque ele é único.
Ao registrar, então, Mariana Rocha acessou a academia nesse horário, nesse dia. Aviso. Aí tem aqui, ótimo treino, ou cobrança, atenção, mensalidade em atraso. O objetivo aqui não é impedir o seu aluno de treinar, certo? Mas é mostrar para ele que você está ciente, que ele está em atraso, para que ele regularize o mais rápido possível, tá bem? Então, você pode criar uma regra para acessar uma única vez ao entrar na academia, tá bom? Você fala que é para o controle de faltas e tudo mais. Muito bom. Aqui você tem, aqui, o que acontece? O cliente poderia fechar simplesmente aqui, né? Sair e continuar mexendo na sua planilha. Mas, se você não quiser que isso aconteça, clique em admin. Aqui você coloca uma senha, só que marque essa senha, ela já vem como admin 123. Se você marcar aqui, veja só, e você tentar sair, ó, você não consegue fechar e nem sair sem digitar a senha, tá bom? Ó. Então aqui eu teria que digitar a senha, admin 123. O seu cliente não sabe disso, então ele não vai conseguir mexer na sua planilha. Aqui você tem todos os acessos, tá bem? Então tem aqui. O seu cliente também não vai ter acesso a isso, tá bom? Esse é um controle seu, você deixa sempre aqui na tela de início. E aqui quando você for fazer algum tipo de análise, né, você entra aqui para ver os acessos que o seu cliente fez, tá bem? Muito bom, deixa eu sair. Vou deixar então, por padrão, desmarcado aqui. Deixa eu ver, assim, ok. Deixa eu ver se agora eu consigo já. Consigo, beleza. Deixo sempre em início e aqui volto para a parte de gestão. Então são duas guias, essa daqui apenas para controle de acesso. Então já vimos como funciona a carteirinha. Aqui em fornecedores, observe que eu tenho um controle simples aqui de fornecedores. Eu clico em novo para cadastrar um novo fornecedor. Em editar, eu vou ter aqui o nome empresarial, as informações de CNPJ, contato e o endereço. São as informações mais importantes. Em colaboradores, você pode controlar as pessoas que trabalham na sua academia. É muito similar ao controle de clientes, então você tem até o controle de aniversários, você tem as fotos do colaborador, perfeito? E você tem aqui aquele controle de documentos do seu colaborador. Então você consegue controlar a documentação dele, isso é bastante interessante também. Muito bom. Agora, eu vou fechar esse controle. Nós temos a parte de contrato. Eu vou clicar em editar contrato. Aqui, clicando em editar contrato, ele vem para esse contrato 1. Ele é um contrato de academia. Se você for para contrato 2, você tem um contrato de personal trainer. Como que você edita isso daqui? É muito fácil. Essa parte de logo e cadastro, ela é automática quando você clica, quando você cria o cadastro da sua academia. Ele já preenche para você. Aqui basta você inserir sempre o número do contrato, esse processo é manual. Aqui eu tenho o contrato 1, o nome do cliente. Então se eu colocar aqui Ana, ele já muda automaticamente aqui, Ana, perfeito? No seu contrato. O valor mensal, o plano, aqui você pode pôr mensal, semestral, pode ser o plano por aula, tá bom? Mas nesse caso de academia vai ser mais mensal, semestral, anual, tá bem? Trimestral também. Se tem taxa de matrícula, o dia do vencimento, a vigência em meses, tá bom? Início e fim. Multa, se não tiver multa, 0%, tá bom? Cidade aqui e estado. Então, com essas informações você vai ter um contrato bem completo. Aqui você vai ter a primeira cláusula, com as partes, contratante contratada, você tem ali do objeto do contrato de academia que é prestar um serviço de atividades físicas, deixa eu ver se esse aqui é o de academia, incluindo acesso à musculação, aulas coletivas a serem realizadas nas dependências da contratada. Aqui das obrigações, fornecer o espaço, a obrigação do contratante é efetuar pagamento nas datas, respeitar as normas ali. Depois a parte de pagamento, essa parte é bem legal, que ela já preenche automático, tá bom? Então aqui já vai aparecer. Essa parte em cinza clarinho é onde aparece a parte auto-preenchida, tá bom? Se você quiser, você pode mudar. Por exemplo, quer incluir alguma palavra, inclui aqui, tá bom? Ó, pronto, já está feita a alteração. Aqui você só tem que se atentar no seguinte. Se você quiser incluir uma nova linha, pode, né, não vai interferir. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, e pressionar um Ctrl+, eu vou inserir uma nova linha, certo? Não houve nenhuma alteração aqui, ó, porque a célula está fixada aqui, perfeito? Ela está travada. Deixa eu voltar do jeito que estava. Perfeito. Se você não concordar com algum termo, você pode mudar. Sempre atenta que existe uma fórmula texto, né? E aqui a formatação, tá bem? Muito bom. A vigência do contrato, a rescisão, com aviso prévio de 30 dias. Se você quiser alguma cláusula, você pode excluir. Se eu excluir a sexta cláusula, a próxima passaria a ser a sexta, então, tá bom? O que eu recomendo? Faça uma cópia dessa planilha e lá você faz os testes e alterações para você não bagunçar a ferramenta original, mas você sempre pode extrair uma nova. Aqui abaixo também sai o contratante e o contratado. Veja como é prático, né? Para você trabalhar com essa ferramenta. Então esse é o modelinho de academia. O modelo de personal trainer está aqui nessa outra seta, né? Que você foi para o contrato 2. Aqui vai mudar ali, ó, as obrigações, né? Então, elaborar treinos personalizados, de acordo com a necessidade do contratante, garantir a disponibilidade de um profissional.
orientar sobre o uso de equipamentos, tá bom? Se você quiser incluir mais, ok. Aqui, pagará a contratada ao personal o valor de 600 mensal, pelo plano mensal. Se você quiser colocar aqui pela aula, como você faria? Você colocaria pela aula, tá bom? Pela aula. E aí você tira essa parte aqui, ó. Tá lá no N5, que é o plano. Perfeito? E conforme eu disse, faça uma cópia para você fazer esses testes, para não bagunçar aqui muito, né? Se você ainda não tem essa prática, você faz uma cópia da planilha antes de fazer oficialmente aqui no contrato. Então, ele já vem pré-preenchido, esses são os formatos mais usados, né? E você tem a liberdade de criar aqui da forma que você quiser manipular. Perfeito. Esses contratos você pode gerar o PDF. Só clica aqui em cima, ó, controle de relatórios, ele já vai gerar para você. Muito bom. Prontinho aqui para ser assinado. Contratante contratada, a data já sai automática aqui também, tá bem? Agora eu vou explicar a parte de agenda. Eu vou voltar para início, vou explicar a agenda. Aqui em agenda, você cadastra um novo compromisso, data, horário, seleciona aqui qual é o compromisso, se é uma avaliação, reunião. Aqui você pode complementar no histórico e registra. Aqui então você tem os filtros do que está agendado, realizado e cancelado. Você pode limpar tudo. Você pode pesquisar pelo histórico. Então ali eu tenho Ana Benta, pesquisar Benta. Ele já traz essa informação que está nessa coluna, ele traz todas as colunas. Você pode pesquisar também pela data. E você simplesmente muda aqui, ó, para realizado, por exemplo. Ele muda aqui o status para você, cancelado. Perfeito. Então essa agenda ela é bem legal quando tem bastante dados aqui para você filtrar. Ela vai te ajudar muito no dia a dia, aqui nas suas tarefas que estão agendadas. Painel caixa. Aqui eu já entro na parte de fluxo de caixa completo. Você vai ter o saldo inicial, entradas, saídas e o saldo atual. Aqui você vai visualizar entradas e saídas mês a mês, perfeito? Se eu clicar em relatório, eu vou ter um relatório anual, eu dei um flag aqui em 2025, ele vai me trazer tudo que foi movimentado ali em 2025. Receitas, custos, qual que foi a margem de contribuição, custos fixos, lucro operacional, se eu fiz algum investimento em equipamentos, tá bem? Entradas não operacionais, saídas, se tiver. E ele fala aqui o que é, ó, por exemplo, saídas não operacionais, ó, empréstimos, pagamento de juros, tá bom? E o resultado ali, anual. Da mesma forma, você pode fazer para o mensal, você extrai um relatório só daquele mês, aqui. Então essas são as movimentações de junho. Você pode ir para a planilha de fluxo de caixa, e aqui você pode manipular da forma como... Não manipular, você pode copiar esses dados, colar em outra planilha e manipular da forma como você quiser. Então tudo que você vê lá está aqui nessa planilha do fluxo de caixa, tá bom? Com todas as movimentações do seu caixa. Eu vou voltar para o início. Aqui você vai visualizar entradas diretas. Então aqui eu fiz um empréstimo bancário, é uma entrada, não operacional, mas consta aqui. Ó, venda de suplemento alimentar, simulei uma academia que vende suplemento. Venda de roupa fitness, venda de suplementos. Vai inserindo aqui, ó, é só editar. Eu vou editar para mostrar, você tem aqui, ó, qual que é o tipo de venda. Ó, aqui você coloca histórico, você pode colocar aqui qualquer informação, a data, o valor e a forma de pagamento. Muito bom. Aqui você tem um atalho para aquele caixa, para aquele painel que nós vimos. Você ainda pode visualizar o histórico por aqui, até complementar ele, tá bem? Esse histórico aparece aqui, ó, na edição. Quando você cadastra, aqui, e você pode editar ele por lá. Você tem um anexo, aqui um comprovante, por exemplo, de qualquer tipo. Eu coloquei um exemplo aqui de um comprovante de transferência qualquer, tá bem? Muito bom. Aqui nós falamos de entradas diretas, saídas, a mesma coisa, né? Você tem inclusive pesquisa aqui, por descrição, histórico e data, só que aqui são as saídas. Ali tem uma compra de uma cadeira extensora, um investimento em um equipamento, tem material de escritório. Aqui agora nós vamos falar de contas, então fechou aqui, entradas e saídas. E agora nós vamos falar de contas a receber e contas a pagar. Também são entradas e saídas em um determinado momento que ainda irá acontecer, ou aconteceu. Aqui é um painel muito similar àquele, né? Então vou ter aqui contas a receber em verde, contas a pagar em vermelho. Aqui ele mostra os que estão em atraso, tanto a receber quanto a pagar, tá bom? E aqui, ó, por exemplo, a receber. Tem alguma vencida a receber? Olha lá, tem um bem da academia que eu vendi, não fiz o recebimento, ou eu esqueci de fazer a baixa. Eu apenas clicaria aqui em receber, tá bom? E faria aqui o recebimento na data que passou, né, 1/6, ou na data de hoje, tá bem? Ou na data que eu receber. E aí você insere aqui informações de pagamento, se teve alguns juros, qualquer informação que você precise lembrar aqui nesse histórico. Muito bom, você pode colocar um anexo também. Aqui, por exemplo, um comprovante de pagamento. Você tem contas a pagar. Esse é bem interessante, por exemplo, ó, tem um empréstimo, energia elétrica aqui. Aqui você sempre pode lançar as parcelas, tá bom? Então se você colocar aqui, ó, aluguel do imóvel, você pode colocar aqui o vencimento, o valor, por exemplo, 1.200, e você lança aqui, ó, 6 parcelas que faltam nesse ano.
ele já vai registrar em sequência para você as 6 parcelas. E se você clicar em vencidas, ele vai colocar todas as que estão vencidas aqui a pagar, tá bom? E aí é só fazer a baixa aqui. Então fechou o fluxo de caixa, fechou agora com a parte de mensalidades. Daí fechou o fluxo de caixa, eu tenho uma tela exclusiva para mensalidade. Ficou muito interessante isso aqui para você controlar. Você pode ver direto os filtros de mensalidades vencidas. Então esse aqui desde o mês 1, que não pagou a mensalidade, tá bom? E aí basta eu vir aqui, clicar em receber, registrar recebimento, coloca aqui a forma, tá bom? Quando você cadastra, ele coloca inclusive o número da mensalidade aqui. E aí, ó, foi no mês 1, digamos que eu não dei baixa. Registra lá para fazer a movimentação do seu caixa nessa data, tá bom? Então tá lá, ele já tirou inclusive o filtro aqui, ó. Recebido. Olha lá, já até saiu. Aqui é o vencimento, 1 do 2, ok. Já saiu até da lista, né, de vencidos. Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso pesquisar por cliente, por plano. Então quando eu cadastro lá eu coloco o nome do plano, por data de vencimento. Eu mostrei aqui que eu posso receber, eu posso tirar o recebimento, ele zera ali como não recebido. Eu tenho o histórico, aqui eu posso complementar. Eu tenho anexo, inclusive eu tenho aqui, ó, já um cadastrado com anexo aqui, ó, comprovante de pagamento. Veja como é interessante você controlar essa documentação. Muito bom. Aí aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um recibo. Então eu vou pegar esse primeiro aqui e vou gerar um recibo. Aqui já sai com os dados da academia prontos, tá bom? Nome do cliente, a data de pagamento, o valor total, o número da mensalidade, aqui a forma de pagamento e os detalhes. Então sendo 149 da mensalidade, mais 49,90 da taxa de matrícula, totalizando esse valor. Aqui já sai a assinatura que nós subimos aqui em cadastro, tá bom? Você pode subir aqui, gerar em PDF e mandar diretamente para o cliente, tá bom? Então é um recibo simples, mas muito útil para você ter na sua academia. Aqui ainda, em mensalidades, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar como que eu cadastro, né? Eu vou selecionar um cliente aqui, por exemplo, esse João Pedro. Eu vou cadastrar aqui, ó, a taxa de matrícula. Vencimento 1/7/2025, taxa de R$50. Eu vou lançar ela individual, perfeito, aqui, a taxa de matrícula, eu posso tirar o recibo dela. E eu vou gerar, então seria 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 6 parcelas. Como que é o nome do cara mesmo? É João Pedro. João Pedro aqui, perfeito. E eu vou colocar mensalidade, 149 por mês. Plano mensal, né? Ou eu poderia dar um desconto, fazer por 129, plano semestral. Vencimento, todo dia 1º, iniciando no mês 7, valor 129, né? E aqui eu colocaria as 6 parcelas. Então vamos ver o que acontece aqui. Tá lá as mensalidades do João Pedro. Interessante que eu já consigo ver aqui em contas a receber. Então ele já somou aqui em contas a receber essa mensalidade, tá bom? A receber. Aqui, conforme eu disse, eu posso filtrar, né? Muito bom. Então a parte aqui de mensalidade já ficou explicado aqui. Eu tenho contas de entrada e saídas, elas já vêm formatadas. Aqui basta você, se você quiser precisar de uma nova, você inclui se é uma receita, uma entrada não operacional, mas você já tem aqui todas. Se é comércio, serviços, se é um capital social, você pode cadastrar essas subcontas aqui, tá bom? E aqui você tem as contas de saída. Da mesma forma, você já tem várias cadastradas aqui, mas se precisar, pode incluir novas. Os relatórios você pode imprimir todos aqui. Eu não mostrei o caixa, né? Deixa eu mostrar o caixa impresso aqui para você. Só clicar aqui, ó, em PDF, você vai ter aquele relatório anual ali, ou mensal, para o seu controle. Em produtos, você vai cadastrar aqui produtos. Deixa eu editar um. Pode ser suplemento. Tudo que você vende na academia aí, você pode cadastrar aqui, ó. Então, coloquei uma foto, suplemento alimentar. Pode ser pote, você pode escrever aqui, ó. Suplementos, a marca, o preço unitário. Deixa eu salvar. Se for roupa fitness, você tem ali também controle de tamanho, ó. Tamanho M, a cor. Você ainda vai ter a foto que você cadastrou, você pode expandir para mostrar para o seu cliente direto na tela. Legal. Você tem a lista de compras, é só filtrar aqui que ele vai mostrar quais você tem a comprar. Isso ajuda bastante, sempre que ele atinge o mínimo. Para movimentar um item, você seleciona ele, clica em entrada, você movimenta ali quantos vai entrar, ou se for uma venda, por exemplo, quantos vão sair, tá bom? Então você coloca aqui a quantidade, o histórico, por exemplo, venda, cliente tal, e depois eles aparecem aqui, ó, em entradas e saídas, tá bom? E ele atualiza lá o seu saldo também. Aqui você consegue visualizar tudo que você movimentou. Tem os tutoriais completos aqui dessa ferramenta, passo a passo para você. Informações aqui nosso parceiro oficial Guia do Excel, mestre e professor Marcos Ripper.
Aqui o nosso e-mail de contato, YouTube. Aqui tem o contato tanto nosso, por e-mail, se você tiver algum problema e quiser suporte, mande um e-mail, ou aqui consultoria guia do Excel. Backup, crie uma regra, faça uma vez por semana, apenas clicando nesse botão, você vai ter uma cópia de segurança. Se der algum problema na sua planilha, você tem uma cópia dos dados.